Bom, vamos ver aqui o vídeo aqui que foi mandado para mim aqui do Godzilla, né? É o vídeo aqui do Monsterverse. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Minha outra tela deu ruim, normal. Vamos lá. Godzilla x Kong, O Novo Império. Ontem eu tive a oportunidade de assistir tanto a sessão de imprensa do filme, como a sessão de pré-estreia, e cara, foi muito demais. Tinha até um maluco fantasiado de gorila na sessão. Pré-estreia do bagulho? Fala aí, mulher! A pré-estreia do... Tem até... E aí, o filme vai ser divertido? Vou considerar isso um sim. Mano, macaquinho muito de boa. Cringe, vergonha dele, então. Como eu disse, essas são as minhas primeiras impressões do filme. Eu não pretendo me aprofundar muito na história, nem nos mínimos detalhes, até porque eu pretendo fazer um vídeo fazendo uma análise completa do filme. Essa é apenas as minhas rápidas primeiras impressões. Primeiramente, o mais importante. Não comparem Godzilla x Kong, O Novo Império com Godzilla Minus One. São duas pontas do mesmo universo, são dois filmes extremamente diferentes. Cada um tem sua proposta, que é completamente diferente uma da outra. Godzilla Minus One é um filme mais sério, é um drama familiar, enquanto Godzilla x Kong, O Novo Império é um filme besterol, porradaria de monstro gigante, que tenta emular aquela grandiosidade dos filmes de monstros gigantes da era Showa, a então primeira era de filmes de Godzilla. E a porradaria é muito demais, mano. Nossa, cara, foi muito divertido. Eu tava com um pressentimento que eu ia odiar o Suco, o então Mini Kong, mas, mano, eu amei esse filho da putinha, cara. Na real, essa talvez seja uma das paradas mais maneiras do filme. E assim, por mais que o nome do personagem seja Suco, ninguém chama ele de Suco no filme. Esse nome não é usado no filme. Então minha recomendação é todo mundo fazer que nem meu amigo Jean fez e chamar esse gorilinha de menor. Cara, juro pra tu, fica muito engraçado quando você chama esse gorilinha de menor no filme. Ó o menorzinho fazendo merda. Ó o menorzinho tomando porrada, mané. Caraca, mané, o que o menorzinho fez, mané? Por mais que o Godzilla tenha excelentes cenas no filme, o que, por sinal, a luta dele com a Scylla, bem no comecinho do filme, é muito demais, mané. Eu senti que ele é apenas um coadjuvante de ouro. O foco do filme é muito no Kong, e o Godzilla, eu senti que ele só tá lá de coadjuvante, sabe? Esse facilmente podia ser apenas um filme do Kong. Mas assim, por mais que o Godzilla seja um coadjuvante de ouro, todas as cenas que ele aparece, ele tá muito foda. Até quando ele tá rosinha, mané. O Godzilla Barbenheimer é muito foda. As referências, quem é fã hardcore da franquia, tanto da do Godzilla quanto da do Kong, vai fisgar várias referências. Sério, são referências desde o Kong da década de 60 até do Godzilla de 98, mané. Sim, mané, o Godzilla de 98 é referenciado nesse filme. E na hora que apareceu a referência do Godzilla de 98, eu falei assim, ah lá, perfeito, mané. Eu fico feliz de ver que o Zilla é lembrado até hoje, mané. E quem é fã de monstros gigantes, além do Godzilla e do Kong, e gosta de ver variação de monstros gigantes, esse filme é um prato cheio, mané. É muito monstro novo que aparece, cara. O que, por sinal, eu acho que essa é a parada mais maneira desse filme pra mim. Ele mostra muitas novas criaturas. Quem gosta de analisar essas criaturas, esse filme vai entregar a biblioteca mais variada de kaijus novos, ou titãs novos. A gente vê tanto monstros novos como monstros que já foram apresentados, principalmente nas comics. Quem já assistiu o filme sabe de quem eu estou falando. O que, por sinal, excelente referência ao Menda. Mas vamos lá, nem tudo são flores. Coisas que eu não curti no filme. A história do filme é horrível. Não tem como defender. A sensação que eu tive foi quase a mesma de Jurassic World Dominion. Excelentes oportunidades, mas aí decidiram trabalhar a pior história possível. Vomitaram a primeira ideia que tiveram e amarraram de qualquer maneira e entregaram. A história do Scar King é muito confusa e eu acho que podia ter sido muito melhor trabalhada se tivessem tido mais tempo, o que é estranho porque eu acho que esse filme teve um bom tempo pra deixar tudo amarradinho. Eu acho que eu preciso assistir o filme uma terceira vez pra entender melhor a história do Scar King, mas sei lá, eu sinto que podiam ter trabalhado uma história bem melhor. A história do Scar King é tipo assim, nós temos que derrotar esse macaco do mal, porque macaco do mal? Ah, mas de onde ele veio?
Macaco do Mal. Criaram uma hype enorme em volta da Titã no Shmu, a Titã apocalíptica da Era do Gelo. E na moral, chegou no filme e eu não senti ela como um Titã tão maléfico assim. Ela é tipo uma cadelinha assustada que tem poderes destrutivos. É como se ela fosse uma pastor alemão maltratada porque tá sendo controlado pelo Scar King, que usa um cristalzinho pra dar comandos a ela. O que, por sinal, eu já tinha comentado que o Scar King ia usar esse cristal pra controlar a Shmu, mas é dada zero explicação do que é esse cristal, onde é que ele conseguiu. Então, assim, se tu for ver esse filme, simplesmente aceite que o Scar King tem esse cristalzinho que ele pode controlar a Shmu. O que, por sinal, essa falta de explicação me fez ficar pensando, cara, esse cristal pode ser usado pra controlar outros titãs? Porque eu acho que seria uma ameaça interessante o Scar King tentar controlar todos os titãs do mundo. Mas enfim, isso é papo pro vídeo análise que eu pretendo fazer no futuro. A Mothra aparece muito no foda-se, e não me leve a mal, eu adoro a Mothra, eu amo a Rainha dos Monstros desde os filmes clássicos, só que ela literalmente aparece no filme do nada. E pelo que eu entendi, não era pra Mothra ter aparecido nesse filme. Ela foi colocada no filme de última hora porque houve uma exibição teste desse filme e a galera não tinha curtido o monstro que era pra ter aparecido, que é a Fospira, que é tipo o Celebi de Pokémon, só que com asas de passarinho. Aí a galera tirou esse monstro do filme e colocou a Mothra no lugar. Mas, cara, eles literalmente tiraram a Fospira e colocaram a Mothra no lugar e não mudaram nada na história pra encaixar direito a Mothra. Estranhamente, na minha cabeça, isso é uma referência aos filmes clássicos de Godzilla, porque esse tipo de coisa acontecia direto. King Kong vs Godzilla não era pro King Kong ter aparecido no filme, era pra ter sido o monstro de Frankenstein. Só que aí eles não colocaram o monstro de Frankenstein, colocaram o Kong e não modificaram a história pra encaixar direito o Kong. Então, acontece coisas do tipo Kong ter poderes elétricos no filme. Godzilla contra o monstro do mar não era pra ter sido o Godzilla o monstro protagonista do filme, era pra ter sido o King Kong. Mas aí eles não colocaram o King Kong no filme, simplesmente colocaram o Godzilla e não fizeram as devidas alterações no roteiro pra encaixar direito o Godzilla no filme. E agora chega esse filme e rola praticamente a mesma coisa com a Mothra. É genial. Bem que o Adam Wingard falou que é muito fã dos filmes da Era Showa de Godzilla. Mas assim, não vou negar, maneiro ver a Mothra lançando a teia e tudo mais, mas completamente fora de lugar. Assim, maneiro, a Mothra apareceu, mas podia ter sido melhor trabalhada a aparição da Mothra. Sério, eles fizeram um excelente trabalho com a tribo Iwi do interior da Terra Oca. Em alguns momentos, eu lembrei até mesmo do filme Ghidorah, um monstro tricéfalo, quando a galera vai pra Ilha Infante pra pedir ajuda pra última Mothra. E aí no filme é trabalhada essa parada, que a Mothra era guardiã da tribo Iwi. E aí eu fiquei, cara, tem que ter uma câmara aí no interior da Terra Oca que tem, tipo, o casulo da Mothra, tem uma larva Mothra. Não, a Mothra, literalmente, ela se materializa do nada. Tem uma explicação muito foda-se do porquê que ela se materializa, mas ainda assim, achei muito mal feito. Podia ter sido muito melhor trabalhado. Tinha que ter aparecido o casulo da Mothra, cara. Não custava nada. A cena do Rio de Janeiro. Assim, vamos lá. Do caralho, mas é complicado. E vamos responder logo a grande pergunta. Eu apareci no filme? Não apareci, mas eu já tinha trabalhado essa ideia na minha cabeça de que essa cena poderia ter sido cortada, mas estranhamente, quase todas as cenas com figurantes no Rio de Janeiro, quase todas as cenas que foram filmadas no Rio de Janeiro de fato, foram cortadas. Eu não entendi o que aconteceu. Se você for ver o filme, repare numa parada. A cena que se passa em Cairo, no Egito, a gente vê takes da cidade em movimento, a gente vê a galera nas ruas e tal. Chega no Rio de Janeiro, não tem nada disso. E eles filmaram isso no Rio de Janeiro, eles filmaram as ruas e pá. E eu acompanhei isso. Eu cheguei a participar da figuração de uma das cenas. Ah, mas tem a cena da galera na praia de Copacabana, na Praia do Leme. De fato, vieram pra Praia do Leme e filmaram lá. Mas, cara, quando tu vê a roupa da galera, quando você analisa com calma as imagens, dá pra ver que essa cena não foi filmada aqui. E de fato não foi. Lembre-se que teve cenas do filme que foram filmadas na Austrália pra simular as praias do Rio de Janeiro. Isso é completamente perceptível pela roupa que a galera tá usando. Então, assim, eu não sei o que aconteceu, não sei se foi um caô com a prefeitura
afinal de contas, não tem nem a logo da prefeitura do estado do Rio de Janeiro nos créditos do filme. Quero muito saber o que aconteceu. E sobre eu não ter aparecido, cara, pra mim isso já é página virada. Juro que não fiquei chateado com isso, afinal de contas, de um jeito ou de outro, a minha cidade apareceu. A falta de figurantes na cidade do Rio de Janeiro me faz pensar assim, cara, o Eduardo Paes é um excelente prefeito. Ele evacuou a cidade muito rápido, mané. Mas vamos lá, eu achei muito engraçado que quando os monstros chegam no Rio de Janeiro, a primeira coisa que o Scar King faz é botar assim a mão nos olhos, porque o sol do Rio de Janeiro tá muito quente. E nessa hora eu falei assim, maluco, eu entendo você. Aí a primeira coisa que ele faz é usar o cristalzinho pra falar assim, aí Shmu, congela essa parada, mané, quente pra caraca, mané. E aí a Shmu congela o céu do Rio de Janeiro. Aí eu fiquei pensando assim, é pra gente torcer contra o Scar King ou é pra gente agradecer a ele? Cara, começo do ano tava quente pra caraca, mané. Isso porque eu não tô falando no final do ano, mané. A Taylor Swift quase desmaiou no show que ela fez aqui no Rio. E como eu disse, a porradaria na cidade é simplesmente espetacular, cara. É meio confuso a montagem dessa cena, porque numa hora os monstros estão ali no Leme, aí de repente eles vão pro centro, aí depois eles vão pra Cinelândia, depois eles vão pra outro canto da cidade. A luta me lembrou... Ah, pô, mas isso daí é meio que até compreensível, né, pô? Os caras são uns monstros, né? Um passo deles é 1 quilômetro de passo nosso, tá ligado? Ou mais. Então, nesse caso aí, pô, dá até pra entender o porquê que é assim. Lembrou muito a luta do Batman Begins. Tem uma cena que o Batman tá lutando com os capangas e a montagem da cena é horrível porque não dá pra entender nada do que tá acontecendo. E essa luta que acontece no Rio de Janeiro, eu fiquei muito confuso. Eu não tava entendendo o que tava acontecendo direito. O que, por sinal, a cena que o Scar King perde o dente, ela é tão melhor trabalhada no trailer do que no filme. Mas assim, deixando de lado um pouco o fato de que a luta acontece no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e tendo em mente a coisa do gênero de filme de monstro gigante, cara, a cena tá espetacular no sentido de que ela acontece de dia, a gente vê vários prédios sendo destruídos, o que, por sinal, o prédio da Petrobras é destruído. Eu achei que ele só ia dar uma balançada, nada, o bicho desmorona todo. Mas a minha conclusão sobre a cena da luta na cidade do Rio de Janeiro é divertido, mas eu achei que teve muita oportunidade perdida aí. Pô, por que não colocaram Kong ali no Corcovado agarrado com a estátua do Cristo, fazendo referência ao King Kong de 1933? Por que não botaram o Godzilla na frente do Pão de Açúcar? Eu acho que ia ser uma imagem bonita de se ver. E outra, tem uma parada no filme que é o Godzilla gostar de dormir no Coliseu de Roma. Assim que o Godzilla derrota a Scylla em Roma, ele vai tirar um ronco ali no Coliseu. Por que depois da luta final que acontece no Rio de Janeiro, não colocaram Godzilla pra dormir no Maracanã? Eu sei que isso ia gerar uma porrada de meme e ia ser uma divulgação gratuita pro filme. Os caras tinham que ter me botado pra fazer o marketing desse filme. Eu ia fazer esse filme e vender muito aqui no Rio de Janeiro. Ah, e uma coisa que me incomodou pra caraca, mané, que é uma coisa que me incomoda na maioria dos filmes estrangeiros que tem cena aqui no Rio de Janeiro. Vamos lá, né? A gente tá na Terra Oca, aí corta pro Rio de Janeiro. E tá tocando Bossa Nova? 2024 vocês me botam Bossa Nova pra tocar mostrando o Rio de Janeiro? Mano, botava Condzilla, mané. Botava Jonathan da nova geração. Um funkzinho de leve, mané. Que porra é essa? Botar Bossa Nova? Caralho, mané. Os caras acham o quê? Que a gente tá na década de 70 ainda, mano? Sem sacanagem, eu acho que faltou uma pesquisa de campo na cidade. Não vou mentir, eu curti muito mais a luta que acontece no interior da Terra Oca, na Gravidade Zero, do que a luta que acontece na cidade do Rio de Janeiro. Mas ainda assim, eu senti que eles podiam ter brincado um pouco mais nesse cenário Gravidade Zero. Por exemplo, isso aqui podia ter acontecido. Isso aqui podia ter acontecido, mané. E a justificativa é perfeita, Gravidade Zero. A manopla robótica de porrada do Kong é a coisa mais conveniente da história do cinema. O Kong machuca o braço, né? Ele quebra o braço e aí ele precisa deixar em repouso, precisa de um gesso, só que aí chega o maluco e fala assim, ah, não se preocupa não, tem um projeto secreto da Monarch em que a gente construiu um braço robótico do Kong. E assim, por acaso, o protótipo dessa luva tá no interior da Terra Oca, por acaso é o mesmo braço que o Kong machucou, e por acaso essa parada que a gente nunca testou coube direitinho no Kong e tá funcionando 100%. E essa porra nem pra soltar. E detalhe, ainda tem remedinho pra poder ajudar ele a se curar melhor. Não é Harry Potter, mas é muito conveniente. Puta raio, nem pra fazer a porra da referência a King Kong vs Godzilla esse negócio serviu. É maneiro ver o Kong com esse braço biônico de porrada, porque diferencia esse Kong dos demais da franquia, mas, caraca,
Desculpa, eu senti que essa parada foi muito mal aproveitada. Dava pra o Kong ter dado umas porradas elétricas, dava pra ele ter feito referência a King Kong vs Godzilla quando ele pega o Godzilla pelo rabo e joga ele pra longe. Ele podia ter feito isso com a Shmoo. Mano, eu jurava que ia ter alguma parada tipo poderzinho elétrico, o Kong lançar raio, um Hadouken, sei lá, qualquer coisa de raio no Scar King ou na Shmoo. E não tem nada disso. No máximo ele dá umas porradas com a luva e de fato é maneiro, mas podiam ter aproveitado mais o fato de ser uma luva robótica de porrada. E vamos lá, talvez a minha maior crítica ao filme é por que o Novo Império? O que é o Novo Império? O Scar King não cria um novo império. Os Iwis do interior da Terra Oca, eles não são um império. No final, eu acho que é o final do Kong conseguindo voltar para o povo dele, percebendo que ele não estava sozinho, e ele ficando ali no lugar do Scar King. Então talvez seja esse o novo império, porque agora vai ser o império do Kong. Eu acho que é isso. Final do filme, o Kong não vira um imperador. Ah, mas o Scar King tem um império no interior da Terra Oca. Então por que ele se chama Scar King, Rei Scar? Por que não é Imperador Scar? Dito isso, eu acho que o título Godzilla x Kong, o novo reinado, teria sido muito melhor. Ou talvez Godzilla x Kong, o reino subterrâneo. Mas honestamente, esse filme é tão aleatório que eu acho que um título perfeito seria Godzilla x Kong, o fantástico mundo do foda-se, onde coisas acontecem e foda-se. Falando tudo isso, parece que eu detestei o filme, mas não, eu me diverti pra caraca. Eu assisti com o Jean, o Vinícius, o Guinho, que tem um canal também no YouTube. Assisti com uma galera e todo mundo com quem eu tava assistindo, a gente se divertiu pra caraca, a gente riu, a gente ficou na torcida lá, foi muito maneiro. Cara, a gente riu muito com o Suco, mané. A gente riu pra caraca com o menorzinho, mano. Então, assim, eu achei um filme raso. Eu senti muito que o filme não foi muito longe na resolução dele, mas ainda assim é um filme extremamente divertido. Vou dar o cenário. É domingo, tu tá no shopping com os amigos e tu quer fazer uma parada pra se divertir. Vai ver esse filme, mané. Que é garantido que vocês vão se divertir, principalmente se tu tiver com os amigos pra ficar vendo e zoando e tá. Eu acho que a parada mais interessante que vai sair desse filme vai ser as várias opiniões das pessoas. Eu tenho um pressentimento que vai ter gente que não vai curtir esse filme nem um pouco e vai ter gente que vai curtir pra caraca. E isso vai dar várias discussões interessantes. Assim, se a galera se respeitar, né? Porque se chegar uma pessoa e falar assim, pô, não gostei porque isso, isso, isso. Aí a pessoa que curtiu, pô, curtiu pra caraca porque isso, isso, isso. Beleza, aí você tem a discussão, vocês trocam a famosa ideia. Mas se chegar alguém e falar assim, esse filme é uma merda e pá, e quem gostou desse filme não entende porra nenhuma, aí fique longe dessa pessoa. Fã tóxico a gente não quer aqui. Eu consegui me divertir pra caraca com esse filme. Eu tenho minhas críticas a esse filme, mas eu curti pra caraca, mané. E de novo, esse filme não é pra ser comparado com Godzilla Minus One. Tá saindo as primeiras críticas do filme e eu tô vendo muita gente fazendo isso, sabe? Comparando os dois filmes. Novamente, são dois filmes muito diferentes, com propostas diferentes. Então, assim, eu acho muito nada a ver você comparar esses dois filmes. Assim, a única coisa que eu acho vacilo é que Godzilla Minus One ganhou um Oscar e o filme teve que sair de cartaz pra colocar esse no lugar. Eu acho que dava pra ter colocado os dois em cartaz. Eu acho que dava pra ter trabalhado isso. Mas é isso, tá aí meus primeiros comentários sobre Godzilla x Kong, o Novo Império. E aí, você, tu assistiu o filme? O que você achou? Qual foi o teu momento favorito? O que você espera do futuro da franquia? O que, por sinal, acredito que agora em abril vai ter um pitching pra saber se esse filme vai ter uma sequência. Eu realmente espero que esse filme tenha uma sequência. Eu tenho as minhas ideias de como é que pode ser uma sequência desse filme, mas aí isso é assunto pra um outro vídeo, então fiquem atentos no canal desse Legendário. Mas aí eu quero saber a tua opinião, então joga aí nos comentários e, como sempre, vamos trocar a famosa ideia. Bom, tá aí, gente. Esse daí foi o canal do Deslegendário aí, trazendo pra nós as impressões dele com relação ao filme. Eu vi o filme em live, particularmente gostei pra caraca. Sim, teve conveniência demais, principalmente na parte da luva, né, que eu também achei bem conveniente ser justamente da mão direita, tipo a minha mão direita que tá ferrada, né, por causa do meu dedão aqui que tá machucado. Aí convenientemente vinha alguém e fala, Alexandre, eu tenho uma luva perfeita para sua mão aqui que vai encaixar e você nunca mais vai machucar sua mão e você ainda vai ter um soco mais potente do mundo. E é da mão direita. Tipo, tá ligado? É muito conveniente. Essa parte da praia aqui no Rio de Janeiro eu não tinha percebido na hora, mas sim, se você olhava com atenção de fato, você percebe ali que não tem nenhum brasileiro, basicamente, tá ligado? Então os caras saíram daqui do Brasil, foram pra casa do cacete, na Austrália, eu acho, pra gravar uma coisa que poderia ter sido gravada aqui. Agora, como ele falou também, eu pergunto, será que tem alguma coisa a ver com o prefeito daqui? Quer dizer,
Daqui não, de lá, né? Porque eu tô em São Paulo, então, enfim, né? Graças a Deus. Mas é isso, né? Eu particularmente gostei pra caraca do filme. A cena que eu mais gostei realmente também foi lá naquela parte da Terra Oca na Gravidade Zero, que foi muito legal mesmo a batalha deles. A parte que eles vão se encontram um contra o outro. O Godzilla com aquele bicho lá, que eu esqueci o nome lá, que é da Era Glacial. O Scar King contra o Kong pulando de encontro, tá ligado? Essa parte eu achei muito épica. O filme todo, de certa forma, eu achei muito bom de assistir. Eu achei bem divertido. E é isso. Conveniências à parte, do filme, na minha opinião, aí, deveria ganhar entre 8 a 9, talvez, de ponto. Acho que eu cheguei até a dar um ponto maior na hora, mas na emoção a gente meio que não presta muita atenção em muita coisa, tá ligado? Mas quando a gente vai com mais calma, vai analisando melhor, a gente percebe, caraca, realmente isso daqui, pô, pra quê? A única explicação que eu tenho pra parte que ele questionou do Scar King, né, usar aquele cristal pra conseguir controlar aquele bicho lá, é por causa dos cristais que caíram nas costas dele, né? Agora, da onde vem esse cristal, realmente não teve nenhuma explicação, de fato, tá ligado? Mas ele só consegue controlar aquele bicho lá por causa desses cristais, então ele inflige dor através daqueles cristais na costa daquele bicho lá. Mas esse cristal veio da onde? Enfim, vai saber. Bom, é isso, gente. Vou ficando por aqui, tá? E é isso. Tamo junto, até a próxima. E valeu.